Olá, vamos estudar juntos neste vídeo o que o Antigo Testamento, a palavra de Deus, nos ensina sobre a doutrina do santuário. É uma visão rápida, porém é suficiente e eficaz para compreendermos o papel de nosso Senhor Jesus Cristo ao ter morrido na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde que o ser humano pecou, lá no Éden, quando Deus ali matou o primeiro animal, tirando-lhe as peles, com as quais fizera roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, o ser humano passou a adorar a Deus em altares sobre os quais ofereciam sacrifícios em busca de perdão e de reconciliação com Deus. Porém, quando o povo de Israel saiu do Egito e por quase um ano ficaram acampados na, na planície do Sinai, ali Deus ordena a Moisés para que construam um santuário, com o propósito de que pudesse habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Deus deu um modelo de como deveriam construir esse santuário e esse tabernáculo. E ao longo do processo repete-se várias vezes a observação de que tudo deveria ser feito e fora feito de acordo com o que fora mostrado no monte. E quando a obra foi concluída, avaliaram de que os filhos de Israel haviam feito tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Êxodo 39, 32, e no verso 42 repete-se de novo a mesma declaração. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Em todos os detalhes, em todas as minúcias, seguiram as orientações dadas por Deus no processo de construção deste tabernáculo ou desse santuário. Havia um pátio externo com 44 metros de comprimento e 22 metros de largura. Portanto, era um retângulo. Ele era cercado por cortinas de linho fino retorcido que estavam fixas em bases de bronze. Êxodo 27, 9 e 18. Havia neste pátio dois móveis, o altar do holocausto e uma bacia. Para termos uma ideia, aqui está estas figuras ilustrativas. Ali está o pátio, aqui dá para ter uma visão melhor e geral do pátio, e aqui embaixo está o altar do holocausto, lá na frente a pia, entre o altar do holocausto e a tenda do encontro havia a pia. Aqui os animais eram mortos e oferecidos e sacrificados ali naquele altar, e dependendo do sacrifício, o procedimento variava de um para outro. Dentro do tabernáculo, propriamente dito, da tenda do encontro, havia dois compartimentos. O primeiro, 2 vezes maior do que o segundo, chamava-se Lugar Santo. E Hebreus 9, verso 2 diz que ali estava o candelabro à esquerda de quem entrava e a mesa com os pães da presença ou da proposição à direita. Ali está então o candelabro e a mesa, mas neste lugar santo, junto da cortina, também estava o altar do incenso. Porém, nós vamos ver agora que a palavra de Deus diz que, embora esse altar do incenso estivesse no lugar santo, ele, na realidade, pertencia ao lugar santíssimo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, que era exatamente o altar que estava no lugar santo, junto da cortina que dividia os dois ambientes. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório.
Hebreus 9, versos 3 e verso 5. Aqui está, então, uma ilustração da Arca da Aliança com os querubins e o propiciatório, que era uma tampa de ouro que cobria a arca. Ali está uma ilustração da roupa do sumo sacerdote. Era ele que oficiava no lugar santíssimo uma única vez por ano. E o mais interessante é que dentro desta arca estava a lei dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo do próprio Deus em tábuas de pedra e dadas a Moisés lá no Monte Sinai. Mas do lado de fora da arca estavam os rolos da lei escritos por Moisés. Leis adicionais que Deus havia dado para orientar e conduzir a vida política, religiosa, social, econômica, leis de higiene, para que seu povo pudesse viver melhor. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer um pecado involuntário, vamos dar uma olhadinha agora no processo básico que cada pessoa que cresce em Deus e que desejasse obter perdão dos seus pecados deveria fazer. Ele deveria, no caso de uma pessoa comum, trazer como oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Deveria pôr a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matar o animal no lugar do holocausto, lá no pátio, junto do altar do holocausto. O animal, uma vez morto, o sangue era recolhido pelo sacerdote, que colocava um pouco do sangue desta oferta nos chifres do altar do holocausto e o restante do sangue derramava na base do altar. Levíticos 4, 27 a 30. Este ritual variava de caso para caso e nós estamos lhes mostrando aqui o ritual básico e fundamental. Então, o pecador vinha aqui no pátio, ele trazia o animal, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal, simbolicamente transferindo-os para o animal, e imolava o animal que morria em seu lugar. Uma ação completamente injusta, porque o animal morria no lugar do pecador e ele não tinha nada a ver com isso. Quem deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, era o pecador. Mas este ritual era legal diante do universo. Deus o havia instituído, porque este santuário e todo o seu ritual simbolizavam o sacrifício que Jesus faria em nosso lugar. E por incrível que pareça, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu exatamente na hora do sacrifício da tarde, naquele dia 14 de Nisan, ou Abide, o primeiro mês do calendário religioso dos hebreus, no qual eles estavam iniciando as festividades da festa da Páscoa naquele ano. 3 horas da tarde, na hora do sacrifício do Cordeiro Pascual, Jesus, o verdadeiro Cordeiro, morria na cruz, colocando fim em todo aquele ritual. E na tradição judaica cristã, disse que este Cordeiro, naquele dia, fugira e o sacerdote não pudera imolá-lo, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus morria na cruz. E Jesus, clamando em alta voz, entregou seu espírito, e naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 50 a 51. Com essa atitude, enviando um anjo, provavelmente, para rasgar aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, Deus, com essa atitude, estava mostrando que tudo aquilo se tornara obsoleto, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido na cruz. E Paulo diz que tudo isso era uma parábola, uma parábola. E ele diz que o sangue de Cristo nos purificará, a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Hoje não precisamos mais matar cordeiros, nem sacrificar animais, nem participar da festa da Páscoa comendo ervas amargas e pão sem fermento por 7 dias. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, para o qual todos esses sacrifícios apontavam e essas festas apontavam,
morrera na cruz em nosso lugar para nos salvar e redimir. E é por isso que o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados por prata, por ouro, não fomos redimidos por prata e por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Jesus morreu em nosso lugar. Todo esse ritual do santuário exigia do pecador fé, confiança na palavra de Deus, de que se levasse um cordeiro ou um animal arrependido até o santuário, confessasse na cabeça desse animal o seu pecado, imolasse esse animal que morria em seu lugar, receberia o perdão dos pecados. Hoje nós temos que ter fé em Jesus. Nós não vimos Jesus morrendo na cruz em nosso lugar, mas quando nele cremos, nós nos apropriamos do seu sacrifício, nós aceitamos o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu morte vicária em nosso lugar. Isso não é justo, não foi justo, mas é legal diante do universo. Jesus morreu em nosso lugar. Ele se ofereceu, foi uma morte voluntária. Ele fez isso porque ele quisera fazê-lo. Porém, eu e você precisamos crer, aceitar Jesus, nos arrepender, confessar o nosso pecado para sermos purificados e lavados, porque em Cristo nós fomos comprados, pertencemos a Deus, fazemos parte da família de Deus no céu e na terra. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o nosso Pai eterno, Cristo que morreu em nosso lugar. Não hesite em se apropriar deste sacrifício, desta oferta, deste dom precioso que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, e todo aquele que não aceitar Jesus morrerá eternamente. Mas todo aquele que crer em Jesus, que aceitá-lo como Salvador, que se apropriar do sangue do seu sacrifício, receberá, como ele prometeu, a vida eterna. Que Deus te abençoe, a mim e a você, e que assim vivamos sob o manto protetor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo para você e para mim, e para todos aqueles que confiam em Cristo e que se entregam totalmente a Ele. Amém.